Amém, irmãos. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a vida do seminarista Everton. Daqui uns dias, se Deus assim também quiser, pastor, terá também as responsabilidades dele com a igreja, né? Já tem, né? Na verdade, já tem. Meus irmãos, nessa noite nós iremos tratar sobre um tema muito importante para nós que somos casados. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não sou casado, então esse estudo não tem nada a ver para mim, não? Tem, aí é que tem tudo a ver, porque você vai poder nessa noite ver o que a palavra diz acerca do homem e da mulher, o ideal de Deus para a vida familiar. Então, quando a gente decide se unir, no caso os homens decidem se unir a uma mulher, Deus tem um ideal para isso. E a mulher também, quando decide se unir a um homem, Deus tem um ideal. E a gente vai buscar na palavra de Deus qual é esse ideal. E eu queria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta, porque a gente vai andar em várias passagens, mas em apenas um livro, que é o livro de Provérbios. Então você vai abrir sua Bíblia agora, lá em Provérbios. Nós iremos ler Provérbios capítulo 26, que é o texto áureo, o texto que resume aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, e depois nós iremos andar um pouco aqui no livro de Provérbios e ouvir o que é que Deus ele tem a nos dizer nesse livro, acerca desse tema, né? Então diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 14, versículo de número 26, Provérbios 14, versículo de número 26. Se você conhece um casal que está enfrentando luta, né, que anda meio perdido aí em relação a como se conduzir na vida conjugal, eu gostaria que você pudesse compartilhar esse link nessa noite para abençoar a vida deles, para que eles possam, se assim o Espírito Santo quiser, iluminá-los e eles possam saber o que é que Deus tem a orientá-los acerca da vida conjugal. Então, Provérbios 14, versículo 26. Eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos, tá bom? Diz assim o provérbio: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Vamos repetir todos juntos? Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações nessa noite. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o tema que nós iremos tratar nessa noite é o ideal de Deus para o homem e a mulher na vida familiar, na vida de casados. E eu pretendo nessa noite aqui mostrar para vocês algumas virtudes que a palavra do Senhor diz, que a palavra do Senhor revela e que estão na vida do homem e da mulher que receberam da parte de Deus a sabedoria para viver num relacionamento conjugal. Eu queria iniciar dizendo o seguinte, irmãos: para ter uma vida sábia nessa existência, nós precisamos mirar em alvos elevados. Para que a gente encontre a sabedoria aqui nessa terra, nós precisamos voltar os nossos olhos para o céu. Nós precisamos olhar para Deus e buscar de Deus a direção para nos conduzir aqui nesse mundo em sabedoria. Nós precisamos fazer como faziam os arqueiros de antigamente. Não sei se você já viu, deve ter visto em algum filme, o arqueiro. Todas as vezes que os arqueiros, que são aqueles que atiram flecha, eles miravam no inimigo, havia um segredo. Eles não podiam mirar, quando estavam a longa distância, não poderiam mirar exatamente no inimigo. Eles tinham que mirar no alvo, eles tinham que olhar para cima e assim poder lançar a sua flecha, porque a direção da flecha seria essa, e assim atingiria o seu inimigo. Então, quando nós queremos de fato alcançar o alvo de Deus para a nossa vida aqui, a gente tem que ser como o arqueiro, olhando para o alto, olhando para Deus, para poder alcançar alvos elevados aqui nessa existência. É por isso que o sábio vai dizer o seguinte, no Provérbios 1:7:
o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nessa vida, para andar de forma sábia, com conhecimento, com entendimento, é preciso temer ao Senhor, é preciso voltar os nossos olhos para os céus. E não é diferente numa vida conjugal. A gente, para se conduzir no relacionamento com o outro, que não é algo fácil, porque a gente convive com pessoas, com uma pessoa que é diferente de nós, que foi criada em um outro mundo, em uma outra realidade, e aí quando nós decidimos então nos unir, ali nós temos um grande desafio pela frente, que é poder nos conduzir com sabedoria, né, nos conduzir de forma que Deus seja glorificado e se agrade no nosso relacionamento. Para que isso aconteça, a gente precisa temer ao Senhor, tem que fazer como o arqueiro, olhar para o alto, mirar em Deus, né, para poder alcançar aqui nessa terra, aqui nessa existência, um casamento, uma união, um matrimônio que glorifique ao Senhor. A Bíblia, irmãos, nos revela a vida. E essa vida, ela fica patente para todos nós em Jesus. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que é que Jesus quis dizer? Ele diz aos discípulos o seguinte: eu sou a vida que Deus quer para vocês. Eu sou a vida abençoada que Deus tem para vocês. Então vocês olhem para mim, vivam a partir de mim e vocês estarão ali no relacionamento de intimidade com Deus. Então Jesus, ele resume com a sua vida a vontade do Senhor. E quando nós nos voltamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos aqui então o ideal de Deus, de vida para o homem e para a mulher que decidem então viver um relacionamento conjugal. Aqui na nossa igreja, eu sei que tem muitos jovens, né? Tem muitos jovens recém-casados que precisam de orientação, mas não são só vocês não. Tem muita gente também já com um certo tempo de relacionamento que precisa ouvir o que a palavra de Deus tem para eles, que nunca aprenderam a se conduzir bem dentro do relacionamento, mesmo vivendo já 10, 15, 20, talvez até mais do que isso, anos, né? Mas não conseguiram aprender ainda, não aprender da parte de Deus como se conduzir e qual o ideal que Deus tem para eles. Então, nós iremos nos deter aqui no livro de Provérbios, que é um livro riquíssimo, que nos traz muita sabedoria da parte de Deus, para a gente poder encontrar as virtudes que Deus assim estabelece para o homem e para a mulher. Então nós iremos encontrar aqui algumas virtudes do marido e algumas virtudes da esposa, segundo a sabedoria de Deus. Perguntando: pastor, e o que eu faço com tudo isso que eu vou ouvir nessa noite? Você primeiramente vai passar em revista seu coração e pedir ao Espírito Santo que nessa noite ele possa estar iluminando seu entendimento, possa estar lhe mostrando na sua vida alguma área que você precisa avançar um pouco mais em sabedoria dentro do seu casamento, na sua vida familiar. Então, eu queria que você observasse comigo e deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Provérbios. Provérbios, nós iremos então andar um pouco nesse livro. E aí vamos começar primeiramente vendo quais são as virtudes do marido sábio em seu lar. Que virtudes são essas que o sábio aqui vai nos mostrar? E aí, olhando para o livro de Provérbios, nós encontramos aqui muitas virtudes, que inclusive podem ser aplicadas de forma indireta à vida do homem como o líder do lar, o marido do lar, né? Mas eu queria destacar 5 virtudes que torna a vida de qualquer homem uma vida realmente de destaque, uma vida notória em relação ao seu papel como marido. E aí a primeira virtude que nós encontramos aqui em Provérbios é a virtude de que o homem sábio é um homem temente a Deus, é o temor de Deus na vida do homem. Detalhe, tudo começa por aí. Não tem como ter uma vida que seja sábia, que se conduza para a glória de Deus, se não começar com o temor. O temor é reverenciar, é viver honrando a Deus. Temor não é ter medo de Deus, não. Se bem que Deus causa medo, porque Deus é fogo consumidor. E aqueles que pecam, de forma alguma Deus tratará, né, o pecador como se ele fosse
santo, perfeito. Então isso gera um certo medo, né? Mas o temor aqui diz respeito a honrar a Deus, diz respeito a estar num relacionamento com Deus, dando a Deus o devido lugar. Então nós agimos para com Deus, considerando Ele como Senhor da nossa vida, Senhor do nosso trabalho, Senhor da nossa família, Senhor dos nossos filhos. E aí diz o texto sagrado, no texto que lemos inicialmente, de Provérbios capítulo 14, 26, diz o seguinte, observe aí na sua Bíblia, 14, versículo 26, diz assim: o que teme ao Senhor tem forte amparo, o que teme a Deus, o que honra a Deus, tem da parte de Deus o favor dele, o favor de Deus. E aí ele diz o seguinte: e isso é refúgio para os seus filhos. Quem tem filhos? O pai. Quem tem filhos? O homem. Então o homem que vive no temor do Senhor, ele é um refúgio para os seus filhos. Seus filhos podem olhar para ele e dizer: meu pai me dá segurança, eu não tenho por que temer, porque a palavra dele é palavra certa, porque as virtudes e os valores dele são valores que me dão segurança. Irmãos, o homem que teme ao Senhor presenteia seus filhos, porque os seus filhos crescem com firmeza, os seus filhos crescem com um referencial dentro de casa. Eles podem olhar para o pai e dizer: olha, meu pai é um homem que teme ao Senhor, ele fala com a verdade, quando ele peca, ele sabe pedir perdão, quando ele toma decisão, ele ora, ele pede da parte de Deus direção, porque o desejo dele é honrar ao Senhor. Quando nos voltamos aqui para Provérbios, o que o sábio nos mostra é que o homem ideal é um homem temente a Deus. Vocês sabem muito bem que o pecado, infelizmente, o pecado nos distanciou desse temor ao Senhor. Quando o pecado nos distancia do temor do Senhor, como é que o pecado leva o homem a viver? O homem a viver segundo o que ele quer, guiado por um outro Deus, talvez o Mamon, né, o Deus das riquezas, talvez pelos prazeres que ele tem, mas não pelo Senhor. Mas o homem ideal, o homem que Deus quer que eu e você sejamos, é um homem temente ao Senhor, que viva de forma reverente a Deus, que a esposa testemunha e diz: olha, meu marido de fato é um homem que naquilo que ele faz, ele mostra o temor do Senhor. Mas há outra virtude também que nós podemos encontrar aqui em Provérbios. O homem que é sábio, o homem ideal, irmãos, ele está comprometido com a sua esposa e a valoriza. Ele tem um comprometimento firmado pelo pacto, pela aliança que ele faz no casamento. Quando a gente faz casamento, uma coisa que às vezes me deixa até chateado, irmãos, é que muitos não levam em consideração o pacto que estão fazendo diante de Deus. Quando o marido diz à sua esposa: vou amar você na doença, na saúde ou na doença, né? Seja em qualquer situação, na riqueza ou na pobreza, tem muitos que não lembram dessa aliança, desse compromisso que fizeram diante de Deus. Mas o homem que é o homem ideal, o homem que a Bíblia nos ensina aqui a ser, é um homem que tem compromisso com a sua esposa a partir do pacto que fez, e a valoriza. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aqui em Provérbios. Veja o que diz Provérbios 18, versículo 22, diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem. Quem acha uma esposa, acha o bem, né? O marido. E aí, no paralelismo, na repetição da ideia, ele diz assim: recebeu uma bênção do Senhor. Recebeu uma bênção do Senhor. Quem acha uma esposa, que a gente vai já ver qual é essa esposa que Provérbios fala, mas diz que achou o quê? Uma bênção. Não achou, irmãos, um fardo. Não achou um peso. Porque tem homens que muitas vezes não querem casar porque diz: olha, conviver com uma parceira é colocar um fardo nas minhas costas. E o que o texto está nos dizendo aqui da parte de Deus é que quem acha uma esposa de verdade, não é uma pessoa para conviver debaixo do mesmo teto, não, é uma esposa que cumpre o seu papel como esposa, ele recebe da parte de Deus o quê?
bênção. A bênção de Deus está sobre a vida dele. Então, irmãos, e uma vez que o homem encontra essa esposa, o que é que ele faz? Ele valoriza essa mulher. Ele valoriza essa mulher, porque ele sabe, olha, Senhor, foi tu quem me deste. Essa mulher foi tu quem me deste, para que eu possa amá-la como Cristo amou a igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você está achando que a sua esposa é um fardo, que é um peso que Deus colocou na sua vida, e ela de fato é uma esposa que cuida de você, que te ama, que está aí para te auxiliar, reveja os seus pensamentos, repreenda esse mal do seu coração e da sua mente, porque a palavra do Senhor diz que uma esposa de verdade é uma bênção. Tem homem que não valoriza, né? Tem homem que está tão corrompido pelo pecado que ele não valoriza a mulher que tem ao seu lado. Uma mulher, conheço casos, irmãos, de mulheres que estão relutando para conviver na vida de casados, mas às vezes o caba é um adúltero, é um prostituto, que prefere comer na casa da outra a comer na sua própria casa, mas a mulher está lá, temente ao Senhor, colocando a comida dele, passando a roupa dele, ganhando aos poucos o coração do marido, em oração, pedindo a graça do Senhor. Irmãos, o pecado faz isso. O pecado não permite que o homem valorize a esposa que tem, mas vocês podem enxergar a esposa que tem. E uma vez que vocês podem enxergar, assim como eu, a esposa que tem, vocês devem valorizá-la, cuidá-la. Quando Paulo falava lá em Efésios, a igreja, como o marido deveria amar a esposa, ele diz, ame como Cristo amou a igreja. E diz, e se entregou por ela. E se entregou por ela. Olha o amor que o marido precisa buscar. É o amor que o marido precisa ter pela sua esposa. Ter a capacidade de se entregar por ela. E essa entrega não começa já você tendo que morrer por ela. Se entrega em você doar o seu tempo. Se entrega em você ter atenção por ela. Se entrega em você querer o melhor para a sua esposa. Irmãos, o homem sábio, o homem ideal, que cumpre o seu papel na vida familiar, é um homem que é comprometido com a sua esposa e a valoriza. Então, você que está me escutando nessa noite, talvez parou aqui de paraquedas, que você possa ouvir o que Deus tem nos dito aqui na palavra. Mas, observando ainda as palavras aqui do sábio em Provérbios, nós percebemos também aqui que há uma outra virtude, que é a terceira virtude na vida de um homem que está dentro ali do ideal de Deus. Esse homem, ele é um treinador dos seus filhos. É um homem que está preocupado na maneira como seus filhos procedem e dar aos seus filhos a instrução para que eles possam progredir na vida, para que eles possam percorrer no caminho, no bom caminho, assim como o pastor faz com a ovelha. A ovelha, ela é guiada na vereda da justiça, no caminho reto, né? No bom caminho. Assim o pai também faz com o seu filho. O pai corrige. A correção faz parte desse direcionamento, desse treinamento. Às vezes, o treinamento de um filho é como o treinamento de um esportista mesmo. Se você observar o esportista lá, o atleta, ele está treinando e muitas vezes ele chega à exaustão, chora, quer desistir, quer parar, mas o treinador está ali, conhecendo os limites, ele sabe que ele pode ir um pouco além, que ele pode ir um pouco mais. O treinador também sabe a hora de parar. O treinador sabe quais os exercícios que ele deve fazer, para que ele possa alcançar ali o objetivo, ganhar, subir ao pódio. O pai, o homem que Deus deseja para todos nós, é um homem que está preocupado no treinamento dos seus filhos. Ele não deixa os seus filhos crescerem à toa. Ele se preocupa em como os seus filhos têm crescido, o que é que eles têm ouvido, quais são os pensamentos dele, quais são as escolhas que esses filhos estão fazendo. Veja o que diz Provérbios, capítulo 1, versículo 10. O livro de Provérbios, irmãos, foi dado a fim de que os mais jovens pudessem receber instrução e os pais também.
E aí diz assim no versículo 10: Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. O que é isso aqui, irmãos? São palavras de um pai, dirigidas a um filho, dizendo o seguinte: meu filho, se os homens quiserem influenciar você, desviar você dos caminhos de Deus, não consinta. Não deixe que isso aconteça. Às vezes tem tantos pais despreocupados, irmãos, e que deixam seus filhos ao léu, a ponto de o grupo na escola, na rua, os influenciarem de uma tal maneira que o menino não sabe nem escolher, não tem nem consciência de que aquilo ali é um mal para a sua vida. Irmãos, nós precisamos orientar os nossos filhos. Nós estamos num treinamento, o discipulado começa em casa. A gente decide ter um filho, vocês que vão mais à frente ter filhos aí, pensem bem direitinho, tem que estar disposto para educar. Eu lembro que antes da gente ter filhos, eu e Mirelle, a gente ficava sonhando. E é uma coisa que hoje eu gosto com muita alegria, é poder instruir meus filhos. Eles chegam, pai, eu não estou entendendo isso, o que fazer, para onde eu vou? Eles já estão ali olhando ali atrás já para mim, né? E o que é que eu faço? Como é isso? E a gente vai lá instruindo, dando a orientação. Irmãos, isso é tão prazeroso. Quando você entra, você decide ter filhos com essa disposição de poder treiná-los, de poder dizer a eles: olha, meu filho, o caminho do Senhor é esse, siga nesse caminho. É verdade que a gente não sabe o futuro, quais são as escolhas que eles vão fazer, mas enquanto estiverem sob a nossa responsabilidade como pais, nós precisamos dar a eles o ensinamento, treiná-los de verdade, eu vou usar aqui um exemplo de Mirelle está me ouvindo. Assim que a gente teve o Caleb lá no Alto Mateus, às vezes chegavam os irmãos e diziam assim: ô Mirelle, deixa eu ficar com ele um pouquinho ali fora, ele está chorando aqui, está esperneando no banco. E Mirelle dizia sempre: não, porque se ele sair agora, ele vai crescer e ele vai querer crescer fora da igreja. Eu quero meu filho dentro da igreja. E até hoje, né, o Caleb, os demais também, a Mariana e o Bernardo, também estão sendo educados dessa mesma forma. Às vezes eu não estou lá, mas Mirelle está lá. Às vezes ela chega em casa, não entendeu nada, né, mas está cumprindo seu papel, treinando, discipulando seus filhos. E também, né, quando chega em casa, a gente orienta, dá o curso, né, para eles, para que eles possam crescer no caminho do Senhor. Ainda veja Provérbios 4, versículo 3 e 4. Provérbios 4, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor, 4, 3 e 4. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. O que é isso aqui, irmãos? Um pai educando seus filhos, ensinando para eles, passando para eles o conhecimento que eles herdaram, que Deus assim ensinou ao coração deles, que Deus assim lhes deu. Irmãos, em quarto lugar, qual outra virtude que Provérbios ainda nos mostra de um pai ideal? De um pai ideal e que é bênção na sua vida familiar. Irmãos, esse pai, ele disciplina seus filhos. Treinamento e disciplina estão bem próximos, né? Porque a disciplina é corrigir, é perceber o caminho errado e dizer: vamos lá, vamos voltar para o caminho. O caminho é esse. É como um osso quebrado. Então, se de repente, se você já sofreu alguma fratura, você vai até o ortopedista, ele vai lá engessar. Se for o caso, você vai passar até por alguma cirurgia. Ele vai fazer o quê? Ele vai disciplinar os ossos, para que os ossos voltem para o lugar deles. Ele não fica ali solto, ele tem que voltar para o lugar dele. Então, quando um pai disciplina, a ideia que se tem é essa: disciplina é trazer de volta o osso para o lugar. Não é arrancar o osso do lugar, né? Porque tem lugares por aí que disciplina é isso. Não, vou disciplinar, fulano falhou, vamos arrancar ele não vem mais para a igreja, ele não faz mais nada, ele fica lá e tal. A gente sabe que cada caso é um caso, requer um tratamento, mas quando você acha que disciplina é jogar o indivíduo para fora,
É distanciar o indivíduo da comunhão, não é isso. Disciplina não é isso. E aí a palavra do Senhor vai dizer inúmeras vezes que o pai, ele deve disciplinar os seus filhos. Saber impor limites. A criancinha está lá, Bernardo, 1 ano, irmãos, 1 ano e 40, 1 ano e 4 meses. Ele já sabe o que é um não. Quando a gente diz, Bernardo, não, ele olha assim, ainda vai lá com a mãozinha. Às vezes ele faz assim, ó. Eu digo, não, aí ele faz. E fica olhando para mim. Eu, não, não, até que ele faz. Ele sabe. O que é isso? Disciplina. Aquela não é a maneira correta de agir. Então você precisa dizer. E não é uma vez só. Porque tem pais por aí que acham que disse uma vez um não, já disse tudo. Não. Você vai ter que dizer umas 100, 200 vezes por dia, talvez. Não, 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 não. Até que ele entenda realmente que aquilo ali não pode fazer. Meus irmãos, o pai ideal é um pai que disciplina. Agora, para dizer o não e para colocar no caminho correto, você tem que saber qual é o caminho correto. Como é que você vai disciplinar o filho se você não sabe qual é o caminho correto? Veja o que diz Provérbios 23. Hoje nós só estamos no livro de Provérbios, então Provérbios 23, versículo 13 e 14. Diz assim o texto: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Inferno, aqui a ideia de castigo mesmo. Ou seja, se você conduz o seu filho, se você usa a disciplina, ele usa aqui a ideia de vara, né? Não se aplica literalmente bem aqui, se bem que em alguns casos uma varinha, um cipózinho de goiabeira é uma maravilha, né? Eu mesmo fui disciplinado com um cipó de goiabeira, né? Pá, né, irmã Elizabeth? É uma arde, né? Eu acho que só foi eu, vocês não passaram por isso não. Irmãos, ele está dizendo, castigo com a vara. Ele não vai morrer não. Se você fizer da forma correta, não vai morrer. Você não vai espancar ele. Você tem que dar a disciplina, mostrar para ele que o erro tem consequência, e a consequência é dolorosa. Que é melhor muitas vezes ele levar lá uma bordoadazinha em casa do que depois levar na vida ou na sua vida pós-vida, né? A vida eterna. Meus irmãos, o pai ele precisa disciplinar o filho. E agora veja o que diz Provérbios 29, versículo 17. Provérbios 29, 17. Diz assim: corrija o seu filho, e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Irmãos, isso aqui vai de encontro à pedagogia moderna, que diz que se você disciplinar um menino, se você for duro no castigo, pode traumatizar ele. Ele pode trazer dificuldade para a sua vida. Pode ser um menino rebelde. E não é isso que o texto diz. O texto está dizendo aqui que ele dá prazer ao pai quando há disciplina. Agora deixa o menino crescer segundo o que ele quer. Aí você vai estar acumulando problema para você. Irmãos, o pai ideal é um pai que disciplina. E disciplina, a partir do que Deus faz conosco, não é um gesto de ira. Disciplina é um gesto de amor. Disciplina é Deus chamando de volta para o caminho. Quando o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, fala de Deus como Deus disciplinador, ele diz, né, que Deus corrige o filho a quem ama, não é o filho a quem odeia. A igreja está sendo disciplinada nesses últimos dias? Está. Mas é porque Deus nos ama. É porque Deus está nos chamando para o caminho que nós nunca deveríamos ter saído. E Deus está disciplinando como um gesto de amor. Irmãos, do mesmo jeito acontece com o pai. O pai ideal não é um pai omisso, que às vezes diz até assim, mulher, tu que vai disciplinar e eu não quero disciplinar. Não, o pai também tem que estar envolvido na disciplina, irmãos. É isso que a palavra do Senhor aqui nos orienta.
A criança tem que entender isso. E eu diria mais aqui com um detalhe: cuidado, você que é pai e que tem filhos. Cuidado para não desfazer a autoridade da sua esposa e nem a esposa fazer a autoridade do esposo, desfazer a autoridade do esposo. Que menino sabe muito bem disso. Eu tenho 3 e quando a mãe disciplina chega lá querendo já hoje não acontece mais não porque ele já sabe. Mas naturalmente vai lá, eu vou em papai para ver se papai libera. Tem gente que diz assim para mim, não vou dizer o nome, mas diz assim: papai, o celular é com o senhor é quem decide. Aí a mãe já tinha dito que não ia usar celular. Aí vai eu dizer que pode usar. Eu vou tirar a autoridade da mãe. Então a gente tem que entender isso. Como pais, nós temos essa responsabilidade. Como homens do lar, como homem ideal que buscamos ser, nós precisamos assumir essa responsabilidade. E ainda uma quinta e última virtude, que aí o Provérbios vai nos dizer, que o homem ideal é um homem que providencia para a sua família. É um homem que deixa um legado para a sua família. Ele está pensando no que será o futuro para a sua família. Ele trabalha e ele age, ele faz as coisas a fim de que no futuro a sua família possa estar guardada. A sua família possa continuar existindo no dia que ele não estiver mais aqui. Veja o que diz Provérbios 13, versículo 22. Diz assim, Provérbios 13, 22. Diz: o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. O que é aqui essa herança, o homem bom? Olha só, ele não está enfatizando um homem rico, ele está dizendo um homem bom. E por que o homem bom? Porque o homem bom deixa um legado, o homem bom deixa valores, o homem bom deixa virtudes para os seus filhos. Provérbios 13, versículo 22. 13 e 22. Irmãos, o que os seus filhos vão dizer de você quando você partir desse mundo? O que você vai levar, você que é filho, o que você vai levar dos seus pais? O homem ideal é um homem que, pela vida que tem, né, por ser um homem do bem, um homem que faz aquilo que é bom, que faz aquilo que é algo do próprio Deus, é um homem que deixa um legado. E aí diz ainda mais à frente o seguinte: mas a riqueza, no versículo 22 ainda, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Observe que agora entra o aspecto da riqueza. Então, dois tesouros que os pais deixam para os filhos: tesouro material, né, os bens, porque o homem temente a Deus é um homem trabalhador, é um homem que não come do pão da preguiça, é um homem trabalhador, mas ele deixa um legado espiritual de valores. Ele deixa o referencial, aquele referencial que eu e você temos de pais, que a gente pode dizer assim: eu tive um homem, um pai que era um modelo, um pai que vai deixar a sua história gravada, sua boa história gravada dentro do meu coração. Irmãos, é esse ideal que Deus tem para nós. Eu quero lhe dizer uma coisa: essas virtudes ensinadas aqui pelo sábio, pelo livro de Provérbios, né, elas são ideais. Não queira achar que você já tem todas elas, porque primeiro você vai correr o grande risco de cair no orgulho e dizer: eu já tenho, não preciso mais de nada. E o orgulho, a soberba precede a queda. Mas eu quero dizer uma coisa para nós, não só para você, mas para nós. Nós temos o auxílio de Jesus e o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa dar um passo cada dia em direção a esse ideal que Deus firmou para nós. Você que está nos ouvindo, que entendeu essas virtudes que você precisa ter, que talvez em uma delas, duas, você está deixando muito a desejar, você tem da parte de Deus o auxílio do Espírito Santo. Você pode dobrar os seus joelhos e orar a Deus, você pode dobrar os seus joelhos e estar certo de que irá receber da parte de Deus socorro, auxílio, orientação para que você possa progredir na virtude como pai, como homem. Como homem. Irmãos, nossas esposas e filhos devem ser testemunhas dessas virtudes em nossas vidas. Quem é que deve testemunhar?
Os primeiros a testemunharem é quem está debaixo do nosso teto. E se não for bem testemunhado lá, não vai ser em lugar nenhum. Porque lá debaixo do nosso teto somos quem somos. Né? A gente não esconde nada, a gente é aquela pessoa ali. Aquela mulher que você vê lá debaixo do seu teto, é ela mesmo. É ela que está lá. Ela pode ser sábia ou não. Ele pode ser sábio ou não. São os nossos filhos e a nossa esposa, homens, quem devem testemunhar dessa sabedoria em nós. Não adianta chegar para mim e dizer assim, pastor, olha, de tudo que o senhor falou, todas elas eu tenho. Não, quem tem que dizer isso são os outros, e esses outros são seus filhos e sua esposa. A partir do momento que você diz que tem, já fica duvidoso o negócio, né? Eu percebo às vezes quando chega pessoas aqui na igreja querendo se filiar à nossa igreja, aí a pessoa vai para a entrevista, né? Aí chega lá, olha pastor, eu sou uma pessoa muito humilde, sou uma pessoa muito servidora, aí começa a dizer, né? Sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, em quase todas as vezes que isso acontece, a pessoa dá prova totalmente o contrário, quando começa a viver. Porque virtudes, irmãos, nós só temos quando os outros dizem que nós temos. Se você diz que é humilde, você já deixou de ser humilde. Se você quer ser um homem temente a Deus, o homem ideal, deixe que os outros digam isso de você. Deixe que sua esposa diga isso de você. Deixe que ela escreva um bilhete lá dizendo, olha meu amor, você é assim, 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 assim. E isso, você deve se alegrar com isso, sabe por quê? Porque isso é sinal de que você está refletindo aquilo que Deus quer para você como um homem. Você está refletindo a vida de Jesus em você. Mire em uma dessas virtudes nessa noite que você ouviu. Mire mesmo. Agora mire olhando para o alto. Mire olhando para Deus. Pedindo a Deus, Senhor, me dá graça, para que eu possa acertar o alvo. Para que eu possa ser um bom pai, temente a Deus, treinador dos meus filhos, disciplinador dos meus filhos. Peça a Deus. Não olhe para baixo não. Olhe para o Senhor. Eu digo mais a você, não deixe que o inimigo desanime você, viu, caba? Tem nada meio desmotivado, talvez até chateado. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu escutei esses dias. A persistência é capaz de realizar grandes façanhas. Essa frase ressoou na minha mente essa semana aí muito forte. Sabe por quê, irmãos? Porque eu particularmente, eu tenho experimentado isso. Tem coisas difíceis que se colocam diante de nós. Mas aí persistimos, não desistimos, e vamos e fazemos outras vezes, e passa um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que a gente consiga de fato realizar aquilo que parecia impossível. Você que é pai, que está com dificuldades em ser esse homem ideal, em avançar nessa direção, persista, para que amanhã você possa ver o poder de Deus na sua vida, você possa ver o que você fez de uma forma sobrenatural, porque você persistiu em pedir ao Senhor, em caminhar no caminho correto. Tem momentos que a gente pensa até em parar, mas a gente não pode olhar para a terra, precisa olhar para o céu, olhar para Cristo e pedir, Senhor, me ajuda, Jesus me ajuda. Amém, irmãos? Vimos aqui então as virtudes dos homens. Agora vamos para o outro lado. Vamos para o lado das mulheres, né? O que é que Provérbios nos ensina acerca de uma mulher sábia em seu lar? Da mulher ideal, a mulher que Deus quer que vocês, mulheres, sejam dentro do lar. Ao ler aqui o livro de Provérbios, eu também elenquei 5 virtudes, 5 para o homem e 5 para a mulher. Então, quais são as 5 virtudes da mulher que Provérbios nos mostra? Primeiramente, a mulher sábia é uma mulher que está empenhada em construir o seu lar baseada na sabedoria, no temor do Senhor. Tudo começa por aí, tanto para o homem como para a mulher. Não tem como você ser uma mulher segundo o que Deus deseja, uma mulher debaixo da bênção do Senhor, se tudo não começar pelo temor ao Senhor, honrando a Deus como Deus deve ser honrado no seu lar. Veja o que diz Provérbios 14, versículo 1. Diz assim:
A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. O que é que a mulher sábia que faz? Ela está edificando, construindo a sua casa. E aqui não é uma construção literal. O que o provérbio está dizendo aqui, o que esse texto está dizendo, não é que a mulher vai pegar tijolo, cimento para construir casa, não é isso. A linguagem aqui é figurada. O que ela está falando aqui é de um lar, de uma vida familiar, de uma família estruturada, de filhos que são zelados no temor do Senhor, de um marido que é cuidado no temor do Senhor. Meus irmãos, a esposa sensata é um presente de Deus. Essa esposa que tem conhecimento e que ama ao Senhor sobre todas as coisas. Você, marido, que está aí do lado da sua esposa, agradeça a Deus pela a sabedoria que ela tem. Se você pode contemplar isso e testemunhar isso para quem lhe perguntar, você pode dizer que você é abençoado, que você tem um presente de Deus. Porque essa mulher, ela é construtora, ela é edificadora. Ela é mulher que dá robustez ao lar, que está atenta ao que está acontecendo no lar. Veja o que diz Provérbios ainda, 19, versículo 14. Diz assim, Provérbios 19, 14. Hoje nós só estamos trabalhando aqui no livro de Provérbios, tá bom? Diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais. Agora, escute bem. Mas a esposa sensata vem do Senhor. A esposa com conhecimento, a esposa que teme ao Senhor, que é temente a Deus, vem de quem? Vem das mãos de Deus. É Deus quem dá. Eu acho que às vezes os maridos são mais despreocupados com relação a orar pela esposa. As mulheres não. Conheço muitas mulheres solteiras hoje que estão orando a Deus, pedindo: Senhor, manda para mim um varão, um homem sábio, um homem que seja temente ao Senhor. Mas os homens parece que vivem meio despreocupados com isso. Eu acho que é porque existe aí estatisticamente, né? Os homens são favorecidos, porque existe mais mulher do que homem. Então o cabo fica já, vou para que orar, eu vou ali e escolho logo um e tal, assim. E é aí que está o problema. É aí que está o problema. Porque diz o texto sagrado que a mulher sensata quem dá é Deus. Se quem dá é Deus, cabe a mim e a você. Eu já tenho a minha, graças a Deus, sou muito feliz por isso. Mas se você não tem, cabe a você orar e dizer: Senhor, me dá, Senhor, que venha das tuas mãos essa mulher. Que não seja uma mulher que me encante apenas pelos olhos, mas seja uma mulher que me encante acima de tudo pelo temor que tenha ao Senhor. Porque essa mulher, ela edifica a sua casa. Ela não é insensata, porque a tola destrói. E em alguns casos, acontece até literalmente. Até literalmente. Eu ouvi uma história de uma esposa que num ímpeto de ira contra o seu esposo, sabe o que foi que fez? Pegou areia e jogou no lugar onde coloca combustível no carro, deles mesmos. O marido foi sair, quando deu a partida que foi, daqui a pouco começou a entupir tudo dentro do motor do carro lá, o carro travou. Quando foi descobrir, a mulher tinha jogado com ira, e jogou areia dentro do carro que eles mesmos se utilizam. É uma mulher insensata, é uma mulher tola, é uma mulher que está destruindo a própria casa. Está destruindo a própria casa. É uma mulher que não está edificando. Mas aquela, irmãos, que é sábia, é outra história. A gente conhece pelo silêncio dela, pelo ponderar nas decisões. Vocês sabem, às vezes a gente conversa com alguns de vocês aqui que tem um marido que ainda não é crente, e eu fico admirado com a sabedoria que Deus dá a vocês, o silêncio, as lágrimas derramadas lá, sozinhos, dentro do quarto, às vezes no banheiro de casa, orando, pedindo a Deus: Senhor, me dá sabedoria, alcança o coração, converte, muda, Senhor, ali, faz a tua vontade. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é edificar espiritualmente
a sua casa. Então, primeiramente, a mulher ideal é a mulher que está empenhada em construir o seu lar no temor do Senhor. Mas a segunda virtude dessa mulher é que essa mulher ela tem compromisso com o seu marido. Compromisso com o seu marido. A gente realizou um casamento ultimamente e eu dizia para os jovens: o homem deixa pai e mãe. Deixar pai e mãe não é deixá-los fisicamente, não é nada disso. Deixar pai e mãe é dar sinais de que agora você agora é um adulto, você emancipou agora, você agora é senhor não, você é o dono da sua vida, as decisões são suas e a responsabilidade agora vai recair sobre você. É preciso dizer isso, porque às vezes o que é que acontece? Tem pessoas que se casam e não corta o cordão umbilical, continua ainda dependente dos pais e da mãe. Isso é sinal de que não estavam preparados, que não avaliaram bem o que estavam a ponto de assumir, que era o casamento. Então, pegou uma esposa, uma mulher agora para cuidar dela, então você está dizendo: eu sou maduro, eu sou um homem agora. Aí o que é que a gente encontra por aí? Muitos homens fracos, que não conseguem tomar uma decisão, né, que não assumir a responsabilidade sem antes consultar papai e mamãe. Não estou dizendo que você não vai ouvir o conselho deles, é bom, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o problema é quando papai e mamãe começam a querer botar o dedo onde não devia, e aí o bicho pega. E o que eu encontro de casal insatisfeito, de marido, de esposa insatisfeito: ah, mas a minha sogra, pastor, eu não aguento mais, que ela só vive botando lá o dedo, não aguento mais. E assim vai. Deixa pai e mãe. A gente vai, visita os pais, vai para lá, é uma bênção estar ao lado deles, é uma alegria. Minha mãe sabe, se ela estiver assistindo, como é bom, a gente vai para lá. Minha sogra também, a gente vai, tudo. Mas quem é responsável pelo lar sou eu e a minha esposa. A esposa tem compromisso com o marido. A esposa ideal é uma esposa comprometida com o marido. Veja o que diz Provérbios 12, versículo 4. Diz assim, ó. Provérbios 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a quem envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. O que é que ele está dizendo aqui? O que é a coroa? A coroa era colocada sobre a cabeça dos reis. A coroa é uma joia. A coroa também está ali como um destaque. Um destaque que mostra que o marido, ou melhor, que mostra que aquela pessoa que está com aquela coroa é uma pessoa digna de respeito. A mulher ideal que Provérbios está falando aqui é uma mulher que, quando está ao lado do seu marido passa a ser respeitado onde ele estiver. E todos olham para ela e dizem: essa mulher é uma joia, é uma mulher sábia. Ninguém ouve comentário dela. A gente não vê ela fofocando por aí pelas calçadas. É uma mulher que teme ao Senhor. Ela é uma coroa na cabeça do seu marido. O que é isso, irmãos? Compromisso. Evidência de compromisso com o marido. Ela entendeu onde entrou. Ela está num relacionamento onde ela sabe do seu papel e auxilia o seu marido a fim de que o seu marido seja respeitado. Certa vez eu tive que aconselhar um casal que estava num dilema, porque o pai queria tomar uma decisão na vida da filha, e no momento de tomar a decisão, a filha já casada, ele julgou: eu sou seu pai, ele é apenas seu marido. E aí a pessoa veio perguntar a mim: pastor, e agora? É verdade, ele é o meu pai, e fulano é o meu marido, e agora o que é que eu faço? Aí eu lembrei o texto: você decidiu casar, deixa pai e mãe, seu compromisso agora é com seu marido.
Ah, mas ele vai dizer que vai me deserdar. Deixa deserdar. Mas seu compromisso é com seu marido. Vocês agora são uma só carne. Vocês precisam conversar e, conversando, chegar às decisões de vocês, porque a família é de vocês. Irmãos, que Deus fale aos nossos corações, que Deus nos oriente. Terceira virtude da mulher, além do temor, está empenhada em edificar a casa no temor do Senhor, ter o compromisso com o seu marido. A outra virtude que Provérbios nos mostra é que ela é uma mulher simpática e pacificadora. A mulher ideal, a mulher que a sabedoria aqui nos mostra, é uma mulher simpática e pacificadora. Eu vou explicar isso melhor para vocês, mas antes eu queria que você abrisse sua Bíblia e visse comigo lá, Provérbios, capítulo 19, versículo 13. Diz assim, ó, Provérbios 19, versículo 13. É até engraçado esse provérbio. Diz assim, 19, 13. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. É engraçado isso, até porque esses dias aconteceu isso. Alguma coisa do vizinho caiu lá ao lado da nossa casa, e com essas chuvas que deram, começou a pingar. Isso era à noite, quando fica tudo muito silencioso. Irmãos, e começava aquele barulhozinho. Tec, 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 tec. No primeiro momento, maravilha, mas quando você está se concentrando para dormir, irmãos, esse barulhozinho repetitivo tira você do sério. O que Salomão está dizendo é exatamente essa experiência. Uma mulher briguenta, uma mulher que não é pacificadora, que briga por tudo, que reclama por tudo, é como uma goteira lá, ó, pingando. Plum, 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 plum. Você diz, meu Deus do céu. Meus irmãos, a gente precisa ter sabedoria. É difícil conviver com uma mulher reclamona. E se sua mulher tem sido reclamona, ou você que está me ouvindo aqui, que está observando essa virtude, percebe que reclama demais, que às vezes deixa seu marido chateado, seus filhos chateados, que reclama muito, eu quero lhe dizer o que eu disse anteriormente. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem Deus para lhe socorrer. O Deus que é cheio de misericórdia, para lhe fortalecer, lhe orientar, para fazer você perceber que você não pode estar reclamando tanto, para você poder ter aí a graça do Senhor, para aceitar algumas coisas que você já deveria ter aceitado há muito tempo, mas vive reclamando só pelo prazer de reclamar. Irmãos, enquanto está do lado da mulher reclamona, dá dor de cabeça, estar do lado da mulher sensata é prazeroso. É prazeroso, irmão, estar do lado de uma mulher simpática, de uma mulher que, às vezes a gente chega até cansado em casa do trabalho, mas ela está lá, sorrindo, medindo as palavras para nos trazer alegria, nos trazer conforto. Irmãos, como isso é revigorante. Como isso é revigorante. Às vezes a gente chega lá, está só o caco, cansado, a mente esgotada, e aí você tem uma esposa do lado para conversar com você, para lhe orientar, para estar ali naquele momento, brincando até com você, sorrindo junto com você. Isso é bom demais, meu irmão. A mulher ideal é a mulher simpática e pacificadora. Deixa eu perguntar a você, você tem sido essa mulher? Se você não tem, eu quero lhe dizer que você faz parte de um bocado de mulheres por aí, que também não são assim, mas que você tem nessa noite a graça do Senhor a teu favor. Você tem um Deus cheio de misericórdia, que se Ele quiser, Ele pode transformar você. Peça a Ele com sinceridade, diga, Senhor, eu reconheço a minha falha. Peça a Ele, Ele vai te abençoar. Mas ainda uma quarta virtude dessa mulher, e o que Provérbios nos mostra aqui. Ela é uma professora criativa para os seus filhos. Ela é uma professora criativa. Veja o que diz Provérbios 6, versículo 20. Diz assim, Provérbios 6, versículo 20. Você que chegou agora,
nós estamos só no livro de Provérbios, né, ouvindo esse tema da parte do Senhor, apenas no livro de Provérbios. Então diz assim, Provérbios 6:20: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Perceba que aqui pai e mãe são responsáveis pela instrução. A mulher também tem o seu papel de instruir. E eu vou dizer mais, em muitos casos, é ela quem vai estar mais perto dos nossos filhos, para instruir os nossos filhos. Agora, se não for uma professora, se não for uma mestra, que ensine no caminho do Senhor, você vai chegar em casa cansado do trabalho, e vai notar que os seus filhos estão cada dia pior. Cada dia pior. Irmãos, a esposa tem que ser criativa. Veja ainda o que diz lá no capítulo 31 de Provérbios, versículo 26. Diz assim, 31, 26. Provérbios 31, 26. Falando da mulher, né? Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Na sua língua. Ou seja, ela tem a boa instrução. Eu lembro de duas mulheres bíblicas, mulheres da Bíblia, que nos chamam muita atenção nesse sentido, que são a Lóide e a Evódia. Elóide e Eunice, melhor dizendo. Evódia é outra história. Eunice, né? São a avó e a mãe de Timóteo, para quem Paulo escreveu lá as cartas a Timóteo. Duas mulheres, irmãos, que faziam exatamente isso, que tinham o quê? A instrução da bondade na língua. Essas mulheres eram professoras de uma tal maneira que elas instruíram Timóteo acerca da salvação em Cristo Jesus, usando, sabe o quê? O Antigo Testamento. E dizendo: Timóteo, o Messias vai vir. E quando o Messias veio, ela disse: o Messias lá que a gente ensinou a você, Timóteo, é Jesus. Exemplo de mulher que conhecia a palavra de Deus e que orientou Timóteo a ponto de Paulo dizer o seguinte: Timóteo, lembra de quem o aprendeste. Por quê? Porque eram mulheres tementes, professoras, mulheres que estavam ali ensinando, no caso da avó ensinando o neto e da mãe ensinando o filho. Irmãos, a mulher ideal é uma mulher que é uma professora. Você que não casou ainda, que está aí procurando uma varoa para você, os meninos aqui que estão aqui na frente, bem atentos hoje, né? Vocês, se não casaram ainda, estão procurando uma varoa, atentem bem para isso, para que vocês não venham ter dor de cabeça, para que vocês depois não me preocupem: pastor, eu fiz uma burrada, pastor. Eles estão rindo aqui, irmãos. Meus irmãos, em quinto lugar, uma última virtude dessa mulher é que ela é uma trabalhadora diligente. Tem outras virtudes aqui da mulher, mas eu queria destacar essas 5, que eu acho que são centrais aqui. Ela é uma trabalhadora diligente. Ela não é preguiçosa. Ela é uma mulher que está incansavelmente trabalhando, fazendo algo. Veja o que diz aqui no capítulo 31, versículo 14. Diz assim, 31, 14. Essa imagem é uma imagem riquíssima que o Provérbios aqui usa. Ele diz assim, que ela, né, a mulher virtuosa, é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Observe aqui uma coisa. O que é o navio mercante? O navio que vai para outras terras longínquas, buscar o quê? O alimento, o mantimento. Meus irmãos, para irem a uma terra longínqua requer esforço, requer trabalho. O que o provérbio está dizendo aqui é que essa mulher sábia é uma mulher que gasta energia a fim de trazer o mantimento para a sua casa. Aqui eu preciso fazer uma observação. A gente está vivendo um período em que muitas mulheres, a ficha tem caído. Muitas mulheres têm dito o seguinte:
Meu Deus, eu saí de casa para trabalhar a fim de ter uma vida financeiramente e economicamente independente melhor, mas aí tem um problema. Eu saí para trabalhar, é essa mentalidade que eu tenho percebido. Eu saí para trabalhar, passo 8 horas trabalhando, e quando eu deveria voltar para casa para descansar, eu tenho mais 8 horas para arrumar a casa, fazer comida para o marido e ainda cuidar dos meninos. Diga se não é de dar pena, irmãos, ver as nossas esposas nessa situação. Mas em nome de quê? De uma independência. Em nome de uma filosofia que não é bíblica. Aí a mulher chega em casa, tá lá, tem um trabalho duplo. Envelhece mais rápido do que o homem. Suas energias vão se embora rapidinho, porque enquanto está solteira ainda dá para levar. Mas quando chegam os filhos, aí vem, amamenta menino, faz almoço, arruma a casa. Quem tem um pouquinho mais de condição, bota uma secretária. E aí piora tudo, muitas vezes. Sabe por quê? Porque a secretária é quem vai educar o filho. A secretária da educação dela. Se ela for uma secretária temente ao Senhor, como eu fui educado, né? Minha mãe tinha uma secretária lá na casa. Agora minha mãe estava junto com ela, né? E hoje a gente considera ela criou todos nós. Tereza, o nome dela. Criou todos nós. Só saiu da nossa casa quando já com uma idade bem avançada, quando ninguém achava que ela ia casar, ela arruma um namorado e casa e vive e foi ser feliz. Deus abençoou, está lá. Bênção do Senhor. Agora, irmãos, minha mãe estava lá, ó, perto. Hoje acontece muito isso. Aí as meninas mais novas pensam que estão fazendo um bom negócio. Não estão. Porque o que é que vai acontecer? Aquele menino que você não cuidou, aquela casa desarrumada, primeiro vai levar seu esposo a começar a se queixar. Mulher, a casa está muito desmantelada, você não passa mais nenhum ferro na roupa, está tudo. Eu vou para a igreja lá, está lá minha camisa, parece que foi tirada dentro de uma garrafa. Aí a esposa diz: meu amor, eu não tenho tempo. Irmãos, esse tipo de trabalho, né, que deixa a mulher exausta, não é um trabalho que glorifica a Deus. Não é um trabalho, sabe por quê, irmãos? Porque traz outros problemas seríssimos. Filhos que quando crescem, não tem referencial de mãe e de pai. Por quê? Porque está todo mundo trabalhando mesmo. E o menino não tem referencial. Aí vão buscar referencial onde? Na turma, na escola, na universidade. E depois você não sabe por que a coisa desandou. Se você foi criado com seu pai ou com sua mãe ao seu lado, mesmo ali trabalhando, mas ao seu lado aí, você sabe a diferença que isso faz, irmãos. Você sabe como isso é importante para a nossa formação. O mundo pensa o contrário, mas o que nós estamos falando aqui é do pensamento ideal de Deus para a mulher. Essa mulher, diz o texto, que ela realiza um trabalho, e um trabalho duro, porque ela é como um navio mercante que vem de longe. Ela se esforça, o que ela quer é que a sua casa tenha ali a provisão. E ela trabalha nesse sentido, trabalha a fim de manter a sua casa, para que não falte ali na sua casa o necessário para sobreviver. Minha irmã, você que está me ouvindo aqui e você que está me ouvindo em casa, lembre-se de que Deus te deu o Espírito Santo. Lembre-se que Deus te deu o Espírito Santo para que você possa cumprir a palavra, para que você possa gozar da palavra. Tudo isso que eu estou falando, você pode estar dizendo: pastor, isso é difícil demais. E eu concordo com você. Mas eu quero que você saiba que você não está só. Que Deus te deu o Consolador, que Deus te deu o orientador, o preceptor, o Espírito Santo, para que você possa na sua casa experimentar a bênção de Deus. Então, é hora de dobrar os joelhos, é hora de dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça. Às vezes tem mulheres, irmãos, que precisam de graça, não para voltarem para casa, mas porque às vezes estão em casa e são preguiçosas. São preguiçosas. Tem marido que eu vejo por aí, irmãos, que é um homem,
um herói. Porque a esposa é preguiçosa, come o pão da preguiça. O marido acorda primeiro, procura o que comer, não tem o que comer, vai para o trabalho com barriga vazia. Chega em casa, as roupas estão lá tudo mal passadas. Os lençóis ainda estão em cima da cama lá, tudo. Sequer ela arrumou a cama. A casa cheia de poeira, passa o dedo assim. E estão dentro de casa. Então, para essas, é hora de se arrepender. Reconhecer a preguiça que tem. E dizer: Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Me dá graça para que eu possa acordar cedo. Para que eu possa até mesmo me embelezar um pouco mais cedo. Para que o meu marido me veja antes de me ver com os cabelos arrepiados. Irmãos, nós precisamos entender isso. Você, minha irmã, que tem sentido isso. Sei que isso tem trazido sofrimento para você e seu marido, sua família. Peça a graça dele. Peça de forma específica a sabedoria. Peça aquilo que Deus te mostrou nessa noite, que você precisa mais disso. Peça isso nas suas orações. Deus te deu esse meio de graça para que você possa clamar a Ele, rogar a Ele e Ele te abençoar. Não se omita de orar a Ele, de pedir essa graça nessa noite. Eu digo mais a você: lembre-se que você está em luta contra o pecado. Você está em luta. E nessa guerra contra o pecado, muitas vezes nós perdemos batalhas. Mas a gente não perde a guerra, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente perde a batalha quando a gente não faz aquilo que deveríamos ter feito. Causa-se um problema, a gente tenta consertar, graças a Deus, Deus ajuda, a gente conserta. Você está na luta, e nessa luta você precisa pedir o auxílio de Deus. Digo o mesmo que eu disse aos homens: seja persistente, persista em buscar aquilo que Deus quer para você, aquilo que você quer, aquilo que Deus quer que você seja dentro do seu lar. Deus, Ele nos revelou aqui nessa noite, na sua palavra, o alvo que devemos mirar, porque tudo isso é ideal, é alvo, nós precisamos avançar nessa direção. O que nós precisamos sair daqui nessa noite é com o nosso coração inclinado a buscar mais do que isso, a buscar isso e amanhã ser melhor do que hoje, estarmos assim sendo aperfeiçoados, santificados por Deus, para ser aquilo que Deus quer que sejamos. Mire em Deus, não se esqueça disso, mire em Deus, e certamente sua vida aqui nessa existência será uma bênção dentro da sua casa, um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Muitos casais, irmãos, vivem em trevas. E quando se está em trevas, irmãos, não se enxerga direito, não se sabe para onde ir. De repente, apagou-se tudo aqui, aconteceu um blackout aqui nessa noite, ninguém sabe para onde ir. Tem muitos casais que vivem assim nesse mundo, e no verdadeiro blackout, em trevas, acabam quebrando a cara por não saberem o que precisam ser dentro do relacionamento. E vão nos atalhos que o mundo coloca, porque o mundo diz: olha, se você está convivendo com alguém, percebeu que não dá, é fácil, vai no cartório e se divorcia, está resolvido. Atalhos. Mas hoje eu quero dizer que nós estamos na luz, porque temos Jesus para nos guiar, porque a sabedoria encarnada está em Cristo Jesus. Nele está toda a sabedoria que nós precisamos para ser uma bênção em nossa família, porque tudo isso que eu falei aqui, Jesus nos ensina como viver e como fazer. O que nós precisamos é olhar para Ele, é colocar a nossa vida em Jesus, e assim viveremos, irmãos, uma família, teremos uma família abençoada pelo nosso Deus. Oremos nessa noite, peçamos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, a sabedoria que vem de Deus em nossa família. E eu gostaria de orar por você, gostaria de pedir a Deus pela sua